Boa noite a todos os irmãos. Sempre é uma alegria para a gente poder estar reunidos na casa de Deus. E o tema que eu escolhi para essa noite é um tema que está em bastante evidência. Estamos vivendo um cenário no país altamente político, perto das eleições, e vamos estudar um pouco o que a palavra de Deus, o Espírito de profecia, nos diz sobre esse assunto. Por isso, o título do sermão é Esquerda, Direita ou Deus. Vamos ver o que temos quanto a isso em nossos escritos preciosos. E é um tema cada vez mais evidente, acho que a gente não consegue ligar um minuto à televisão, às notícias, qualquer site na internet, sem que esteja o quê? Tratando desse tema. Nem que for uma simples rolada pelo Facebook, pelo Instagram, esse tema está cada vez mais evidente. E vemos essa situação também chegando no nosso cenário religioso. E vamos ver qual a conduta nós, como adventistas, devemos adotar frente a esse período. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, capítulo 22, dos versos 16 a 22. Antes de lermos a palavra de Deus, vamos curvar nossas frontes para pedirmos a bênção do Espírito Santo. Querido bom Pai que habita nos altos céus, venha nos abençoar e nos dar compreensão, derramando Teu Santo Espírito para podermos estudar Tua palavra. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler, então, Mateus 22, de 16 a 22. E enviaram os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, nós sabemos que tu és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus em verdade, e sem te preocupar com nenhum homem, pois não reparas na aparência dos homens. Dize-nos, portanto, o que tu pensas? É lícito dar tributo a César ou não? Mas percebendo a sua maldade, por que me tentas, hipócritas? Mostrai-me a moeda de tributo. E eles trouxeram um denário. E disse-lhes: De quem é essa imagem e inscrição? E disseram: De César. Então ele lhes disse: Dai, portanto, a César as coisas que são de César, e a Deus as coisas que são de Deus. E quando eles ouviram essas palavras, maravilharam-se, deixando, foram pelo seu caminho. Cristo, em sua vida, foi tentado em várias vezes, e muitas vezes os assuntos políticos também vinham à tona, como cobrança de impostos, entre outros. Porém, Cristo, o quê? Sempre tinha sua distinção. Enquanto os judeus esperavam que o Messias viesse como um libertador político, na verdade, Cristo veio o quê? Como um libertador espiritual para dar direito à vida eterna a todos. Porém, os judeus naquela época estavam o quê? Muito mais presos aos assuntos políticos do que aos assuntos religiosos. E muitas vezes nós nos temos o quê? Nos deparado com a mesma situação hoje. Muitas pessoas que professam acreditar na volta de Cristo, hoje em dia estão mostrando o quê? Um interesse muito maior nas questões políticas do que propriamente nas coisas de Cristo. Elas estão o quê? Dando muito mais valor a César do que às coisas de Deus. Vamos abrir mais uma passagem, Isaías, capítulo 8, verso 20. Bom, Isaías 8, 20 é um dos grandes versículos para a gente sempre refletir, que nos diz: a lei é o testemunho. Se eles não falarem de acordo com essa palavra, é porque nenhuma luz existe neles. Ou seja, muitas vezes o filtro que a gente vai usar é esse. Não importa quem seja, nosso grande filtro vai ser o quê? A lei é o testemunho. Se essa pessoa não está falando de acordo com eles, essa pessoa não provém de Deus. E quanto ao testemunho, que nós acreditamos Ellen White como uma profetisa inspirada por Deus, vamos ver que conselhos preciosos ela deixou em seu legado escrito. Ela nos diz o quê? A maneira que Cristo agia. Isso está no livro Ciência do Bom Viver, na página 25.
Cristo não conhecia distinção da nacionalidade, posição ou credo. Os escribas e fariseus desejavam fazer o quê? Dos dons celestes um privilégio local e nacional, e excluir o resto da família de Deus no mundo. Mas Cristo veio derrubar todo o muro de separação. Veio mostrar que seu dom de misericórdia e amor é tão ilimitado, o ar, a luz ou a chuva que refrigera a terra. A vida de Cristo estabeleceu uma religião e que não há diferenças. Uma religião em que judeus e gentios, livres e servos, são ligados numa fraternidade comum e iguais perante a Deus. Nenhuma questão política lhe influenciava a maneira de agir. Não fazia diferença alguma entre vizinhos, estranhos, amigos e inimigos. O que tocava seu coração é uma alma sedenta pelas águas da vida. Ou seja, Cristo não fazia distinções políticas. Seja qual fosse a opinião das pessoas, Cristo não fazia a distinção dessas pessoas. Seu grande interesse era o quê? Uma alma que fosse sedenta pelas águas da vida. E muitas vezes várias pessoas estão o quê? Mesmo sendo adventistas, fazendo o quê? Distinções de pessoas por suas opiniões políticas. Porém, a orientação de Cristo é o quê? Que não devemos fazer diferenciação. Nossa grande missão é levar essa mensagem para as almas que estão sedentas pela fonte de água da vida. E um outro evento que Cristo se envolveu é uma famosa festa na casa de Levi e Mateus. Sabemos que na época Levi e Mateus era o quê? Um cobrador de impostos. Vocês se lembram como era a fama desses cobradores de impostos? Vocês acham que era muito diferente dos políticos que a gente vê hoje? A diferença é que eles já o quê? Já faziam uma arrecadação direta. Não tinha carnê para pagar imposto, eles mesmos recebiam quanto que queriam. E a fama deles era o quê? Das piores possíveis. E, além disso, o quê? Os judeus tinham um grande desprezo, porque esses cobradores de impostos eram o quê? Judeus aliados, na época, ao Império Romano. Então, a fama era das piores, e Cristo estava o quê? Reunido numa festa na casa de Levi e Mateus. Então, a gente vê que era uma situação culturalmente problemática na época. A festa foi oferecida em honra de Jesus, e este não hesitou em aceitar a gentileza. Bem sabia que isso daria motivo de escândalo ao partido dos fariseus, comprometendo também aos olhos do povo. Porém, nenhuma questão de política, entretanto, podia influenciar-lhes os movimentos. Para ele, as distinções exteriores não tinham nenhum valor. O que lhe falava ao coração era o quê? A sede da alma pela água da vida. Isso está no livro Desejado de Todas as Nações, na sua página 274. Ou seja, o que acontecia com Cristo, ele aceitava o convite. Foi uma grande oportunidade dele levar o quê? A mensagem a pessoas que dificilmente seriam atingidas. Então, ele aproveitava a oportunidade para fazer política, defender um lado ou outro? Não. Sua missão sempre foi o quê? Levar a mensagem de salvação ao pecador. E no livro Fundamentos da Educação Cristã, a gente tem o quê? Todo um capítulo dedicado às revelações sobre política recebidas por Ellen White. É um capítulo que eu recomendo todos a lerem, tanto esse quanto um que a gente vai ver que está no livro Mensagens Escolhidas, são acho que os dois trechos mais reveladores para a gente entender esse momento que estamos vivendo. O Senhor quer que seu povo enterre as questões políticas. Sobre esses assuntos, o silêncio é o quê? Eloquência. Cristo convida seus seguidores a chegarem à unidade nos puros princípios evangélicos, que são positivamente revelados na palavra de Deus. Não podemos com segurança votar por partidos políticos, pois não sabemos em quem votamos. Não podemos com segurança tomar parte de nenhum plano político. Ou seja, há muitos anos atrás, Ellen White, que já morreu o quê? Há mais de 100 anos, já tornava o quê? Pública essas questões. Ou seja, nossa missão é, com a palavra de Deus, não em defender uma bandeira ou outra. Nós nunca sabemos em quem votamos. Até aqui, estamos o quê? Entre pessoas que conhecemos, ninguém conhece intimamente que guarda o fundo dessa outra pessoa. E muitas vezes, por alguém que a gente só viu de longe, por televisão, por algumas opiniões, estamos o quê? Levantando bandeiras e deixando de lado a nossa missão mais importante, que é levar a palavra de Deus.
Não podemos trabalhar para agradar a homens que irão empregar sua influência para reprimir a liberdade religiosa. Sabemos o quê? Que estamos vivendo um momento que, em algum momento da história, novamente a política deve se unir à religião. E é um quadro o quê? Que vamos, se Cristo nos permitir, ver em breve. E essa liberdade religiosa nossa será o quê? Reprimida. E pôr em execução medidas opressivas para levar ou compelir seus semelhantes a observar o domingo como o sábado. O primeiro dia da semana não é um dia para ser reverenciado, é um falso sábado. Os membros da família do Senhor não podem ter parte com os homens que exaltam e violam a lei de Deus, pisando o seu sábado. O povo de Deus não deve votar para colocar tais homens em cargos oficiais, pois assim fazendo são o quê? Participantes nos pecados que ele cometem, enquanto investidos nesse cargo. Ou seja, vemos o quê? Que muitas dessas pessoas que estão no poder possivelmente terão um partido, uma influência muito grande no que a gente acredita que em breve deve chegar como o decreto dominical, tornando o domingo um dia santo. Temos alistado no exército do Senhor, e não nos cabe o quê? Combater do lado do inimigo, mas sim do lado de Cristo, onde podemos ser um todo unido, em sentimento, ação, espírito e comunhão. Os que são verdadeiramente cristãos são ramos da videira verdadeira, e darão o mesmo fruto que ela. Agirão em harmonia, em comunhão cristã. Não usarão o quê? Distintivos políticos, mas sim os distintivos de Cristo. Ou seja, a recomendação é que usamos o quê? As ferramentas de Cristo, não as ferramentas políticas. O que devemos fazer? Deixar os assuntos políticos em paz. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas, e que concórdia entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel, como diz em 2 Coríntios 6, versículos de 14 a 15. Ou seja, vemos o quê? Muitas pessoas são infiéis. Essas pessoas envolvidas nesse meio, quando a gente vai analisar quanto à lei e ao testemunho, vemos que essas pessoas não são observadoras fiéis da lei de Deus, sem exceções. Os mestres na igreja e na escola que se distinguem por seu zelo na política devem ser o quê? Destituídos sem demora do seu trabalho e suas responsabilidades, pois o Senhor não cooperará com eles. O dízimo não deve ser empregado para pagar ninguém para discursar sobre questões políticas. Todo mestre, pastor ou dirigente em nossas fileiras que é agitado pelo desejo de ventilar suas opiniões sobre questões políticas deve o quê? Converter pela crença na verdade ou renunciar à sua obra. Sua influência deve ser de um co-obreiro de Deus, no conquistar almas para Cristo, ou devem ser-lhes cassadas as credenciais. Se ele não muda, há de ser nocivo, apenas nocivo. Ou seja, qual a grande orientação de Ellen White em nosso meio? Seja na educação, com os mestres, professores, seja os pastores, todo aquele que tenta o quê? Exercer mais sua influência política, ele deve ser o quê? Destituído de seu cargo. Não deve o quê? Nunca assumir um púlpito de uma igreja, nunca dirigir a palavra frente ao povo adventista. Há uma grande vinha a ser cultivada, mas contanto os cristãos tenham de trabalhar entre os incrédulos, não se devem parecer com os mundanos. Não devem gastar seu tempo a falar de política e agir em favor dela, pois assim fazendo dão oportunidades ao inimigo de penetrar e causar desinteligências e discórdias. Aquele dentre os pastores que desejam ser políticos devem perder essas credenciais, pois essa obra de Deus não deu elevados nem humildes dentre seu povo. Ou seja, diz que Deus não deu essa missão política para nenhum do seu povo. Nossa grande missão deve ser o quê? Levar a palavra de Deus. Se a gente está tendo tempo de gastar com outras questões, por que não estamos utilizando esse tempo em levar a preciosa mensagem de Deus às pessoas sedentas que não faltam nesse mundo? Deus pede a todos quanto ministram a palavras e doutrina, que deem à trombeta um sonido certo. Todos quantos receberam a Cristo, pastores, membros leigos, devem o quê? Levantar-se e resplandecer, pois grandes perigos se acham iminentes sobre nós. Satanás está agindo, os poderes da terra.
tudo neste mundo se acha em confusão. Deus pede a seu povo que mantenha, acima de tudo, a bandeira que apresenta a mensagem do terceiro anjo. Não devemos ir a Cristo por intermédio de algum ser humano, mas por meio de Cristo. Devemos compreender a obra que Ele nos deu a fazer uns para os outros. Ou seja, a bandeira de Cristo é o quê? Levantar bandeiras políticas? Não. A bandeira que nos é pedida é o quê? Que levantemos a bandeira da mensagem do terceiro anjo, na qual vemos o quê? Uma condenação ao povo que serve a besta e uma grande mensagem de alívio àqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Essa deve ser a bandeira que devemos levantar perante o mundo. E o que a Bíblia, o que os preciosos ensinam, nos trazem mais ainda acerca desses escritos. No livro Mensagens Escolhidas, volume 2, temos um capítulo que chama Conselhos sobre Votar. Ou seja, desde aquela época, Ellen White e os pioneiros adventistas já estavam preocupados. Isso vivendo numa realidade dos Estados Unidos, onde já tivemos o quê? Grandes problemas, grandes debates religiosos. A lei dominical já bateu as portas lá algumas vezes. E os pioneiros sempre foram fiéis em proteger o quê? A verdade do sábado. Nessa obra de vigiar, esperar e orar, examinais as Escrituras. Cristo vos advertiu a não misturardes com o mundo. Devemos sair dentre eles e separar-vos, e não toqueis em nada imundo. Eu vos receberei, e serei para vós pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Sejais quais forem as suas opiniões que tenhais em relação ao dar vosso voto em questões políticas, não deveis proclamar pela pena ou pela voz. Nosso povo deve silenciar acerca de questões que não têm relação com a terceira mensagem angélica. Se um povo já se deveu se aproximar de Deus, esse é o povo adventista do sétimo dia. Têm sido feitos admiráveis projetos e planos. Tem se apoderado de homens e mulheres um ardente desejo de proclamar alguma coisa ou ligar-se com alguma coisa, e eles não sabem o que é. O silêncio de Cristo sobre muitos assuntos, porém, era o quê? Verdadeira eloquência. Ou seja, a grande mensagem nossa como o quê? Como povo adventista do sétimo dia, é o quê? Silenciar sobre questões que não nos convêm e levarem adiante a terceira mensagem angélica. Essa é a nossa missão que está sendo dada há mais de um século. Não devemos, como um povo, envolver-nos em questões políticas. Todos fariam bem em dar ouvidos à palavra de Deus. Não vos prendais a um jogo desigual com os incrédulos, em luta política, nem vos vinculeis a eles em suas ligações. Não há terreno seguro em que possam estar e trabalhar juntos. O fiel e o infiel não tem terreno neutro que possam encontrar-se. Ou seja, muitas vezes achamos, pode haver um terreno seguro, um meio termo? Não, a palavra de Deus, a palavra inspirada, escrita através de Ellen White, nos diz o quê? Não há terreno seguro. Então, não vai ser o quê? Opiniões modernas que vão o quê? Nos refazer, refutar a mensagem inspirada de Deus. Aquele que transgride um dos preceitos dos mandamentos de Deus é transgressor de toda a lei. Mantende secreto o vosso voto. Não acheis ser vosso dever insistir com todo mundo para fazer como fazeis. Ou seja, ela já nessa época falava o quê? Se você votar, mantenha em segredo. Não fique o quê? Arrumando discórdia, confusão, pois essa não é o quê? Nossa missão no mundo. Nossa missão é levar essas pessoas à terceira mensagem angélica e não às questões políticas. E como os pioneiros nossos pensavam já nessa época, ela nos traz um relato. Assisti uma reunião à noitinha. Tivemos uma reunião espontânea. Interessante. Depois do tempo de terminar, foi considerada a questão de votar. Demorando sobre ela. Primeiro falou Tiago White, esposo de Ellen White. Depois o irmão J. N. Andrews, aquele mesmo que a gente tem, a Bíblia Andrews, a Faculdade Andrews, que foi um dos pioneiros em evangelizar a Europa. Era um homem bastante interessante. Um fato curioso que eu sempre lembro de Andrews é que ele era uma pessoa que sabia todo o Novo Testamento de cor. É algo meio impressionante. Basicamente, metade da Bíblia ele sabia de cor. Então, era um homem com conhecimento extremamente grande. Foi por eles julgado, melhor por sua influência a favor do direito contra o erro.
Eles acham que é direito votar em favor de homens defensores da temperança governarem nossa cidade, em vez de, por seu silêncio, correr o risco de serem eleitos homens intemperantes. Eles eram contrários que a gente votasse? Não. Eles acharam que era o quê? Direito escolhermos pessoas que estão o quê? Mais próximo de uma posição de temperança do que pessoas o quê? Que são totalmente intemperantes, totalmente contrárias às nossas crenças. Mas por isso a gente deveria erguer uma bandeira para um lado ou para o outro? Não, a palavra de Deus é bem clara que não devemos levantar questões políticas, mas devemos o quê? Julgar e ver qual a mensagem que se aproxima, porque um lado será eleito em nosso governo. Então, eles não eram contrários ao voto. O irmão Davi Hewitt, contra a sua experiência de alguns dias atrás, está certo de ser direito o seu voto. O irmão Josiah Hart fala bem. O irmão Henrique Lyon se opõe. Nenhum outro é contrário a votar, mas o irmão J.P. Kellogg, que é aquele mesmo dos nossos famosos sucrilos Kellogg's, que há muitos anos depois também foi banido da igreja por crenças que iam contrário às bases bíblicas. Começa a julgar o que é direito. Os sentimentos são cordiais entre todos os irmãos, ó que todos eles procedam no temor de Deus. Ou seja, tinham desavenças. Algumas pessoas eram favoráveis a votar, outras não, mas o espírito deles era o quê? De cordialidade e respeito sobre cada um que levava. Porém, era unânime entre eles o quê? Que não fossem levantadas bandeiras políticas. Cada um poderia votar, mas mantinha seu voto como secreto no que cada um acreditava ser uma mensagem de mais temperança. Os homens da intemperança estiveram hoje no escritório, exprimindo de modo lisonjeiro sua aprovação à atitude dos observadores de sábado, não votando, e exprimiram esperança de que eles fiquem firmes nessa atitude, como os quáqueres não deem seu voto. Esses quáqueres eram alguns outros observadores religiosos, alguns outros grupos. Porém, é o que? As pessoas incrédulas achavam o quê? Positivo que alguns guardadores do sábado não votassem. Ou seja, as pessoas que são incrédulas, se ninguém toma uma posição, ninguém vota, elas também recebem alguma vantagem. Porém, como a gente vê com nossos pioneiros, é nosso direito votar, porém não devemos levantar essa bandeira política como os muitos professos cristãos adventistas hoje têm se levantado ao invés de levar a mensagem de Cristo. Satanás e seus anjos estão atarefados por essa altura, e ele tem obreiros na terra. Que ele fique decepcionado é minha oração. Ellen White escreveu em seu diário de oração, em que data 6 de março de 1859. Ou seja, há muito tempo atrás, acho que mais de 150 anos, já era o quê? Nos revelado mensagens importantes sobre essa questão de votar e sobre a política. E no livro que a gente tem agora final, Obreiros Evangelísticos, nos é dito: rogo-vos, meus irmãos, designados para educar, que mudem sua maneira de agir. É um engano de vossa parte ligar vossos interesses em qualquer partido político e dar vosso voto com interesses, vosso voto com eles ou por eles. Os que ocupam o lugar de educadores, de pastores, de colaboradores de Deus em qualquer sentido, não têm batalhas a travar no mundo político. Sua cidadania se acha nos céus. Deus pede-lhes que permaneçam como povo separado e peculiar. Ele não quer que haja cismas no corpo de crentes. Seu povo tem de possuir o quê? Elementos de reconciliação e não levantando o quê? Brigas políticas. É porventura sua obra fazer inimigos no meio político? Não. Eles têm que permanecer como súditos do reino de Cristo, levantando a bandeira que se acha escrito, os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, que é o término da terceira mensagem angélica. Ou seja, nossa bandeira não é política, seja mensagem de esquerda, seja mensagem de direita, nossa grande bandeira é levar a mensagem de Cristo ao mundo. E com isso, a terceira mensagem angélica, como cremos ser a verdade presente para nossos dias, deve ser o quê? Proclamada. Já nos é dito em tantos outros textos, em tantos outros estudos, a importância de levarmos essa mensagem, e muitas vezes o quê? Acabamos suprimindo essa mensagem
e queremos fazer discursos políticos, de opiniões, filosóficos, e nos esquecemos a missão dada por Cristo. E nos é dito, apartai-vos, temos uma responsabilidade individual, e isso tem de ser revelado pela presença do universo celeste, dos anjos e dos homens. Deus não nos pede que ampliemos nossa influência, misturando com a sociedade, ligando-nos com homens em questões políticas, mas ficando como partes individuais de seu grande todo, tendo Cristo como nossa cabeça. Cristo é nosso príncipe, e como súditos seus, cumpre-nos realizar a obra que nos foi designada por Deus. E a grande obra designada por Cristo, nos é dito o quê? Quando Cristo é levado para o céu, os anjos veem o quê? Deixando a mensagem, que esse evangelho deverá ser pregado a todo mundo, e então virá o fim. Que esse possa ser o desejo nosso dessa noite. Temos uma mensagem importante, temos a mensagem angélica a ser levada ao mundo, e muitas vezes temos o quê? Gastado todo o nosso precioso tempo, todo o tempo precioso deixado por Deus, nos envolvendo com questões políticas, fazendo tantas outras coisas que não condizem com a vontade de Deus, e deixando de levar às pessoas essa importante mensagem, para que então Cristo possa voltar. Que essa semana nós possamos o quê? Levar essa mensagem a essas pessoas, porque o tempo está próximo e queremos que Cristo volte cada vez mais depressa.